espiritual imitando o modelo espiritual. Isso nunca vai ser assim. Nós ganhamos a realidade espiritual e fluímos a realidade espiritual. Não é isso que você vê aqui em Atos, irmão? Como que começa o capítulo 2? O capítulo 2 começa com o verso 42 ou começa com o verso 1? Então não vamos inverter a ordem. O capítulo 2 não começa assim: e perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações, em cada alma havia temor, e todos que creram tinham tudo em comum, lá no verso 44, vendiam as suas propriedades, no verso 45. O capítulo começa assim, e depois no final do capítulo nós vamos ler assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo. O que você acha? É colocar o carro na frente dos bois, não é? Primeiro, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Depois, em cada alma havia temor, perseveravam na doutrina dos apóstolos, porque o resultado de uma realidade espiritual, e naquele caso ali necessária para aqueles dias que eles estavam vivendo. Não há um chamado atual do Senhor para vivermos essa vida, não há. Há um chamado para buscarmos a realidade espiritual desta vida, porque poderá haver situação, e nós já temos falado isso, em que seja requerido de nós, por esse Espírito da graça, que nós realmente entremos na prática dessas coisas, porque assim será exigido de nós, se nós vivermos dias difíceis como os que têm se aproximado, antes que venha o Senhor, como já temos falado. Se o Senhor nos conservar aqui, por muito tempo mais, antes de ver a Cristo, nós veremos o anticristo. E ver o anticristo não será uma coisa fácil, porque ninguém poderá comprar nem vender, a não ser que tenha a sua marca na sua fronte e sobre a sua mão. E se você obtiver essa marca, você terá que negar o nome do Senhor. Então você só vai ter duas opções: ou Cristo, ou o governo mundial, ou o anticristo. Então, meu irmão, se isso for requerido de nós, nós teremos a graça, a provisão, se estamos focados no Senhor, se estamos dependendo dEle, olhando para Ele, somente para Ele, nós teremos a realidade espiritual graciosa de podermos então fazer o que for necessário para que vivamos a plenitude dos efeitos do fato de sermos um só corpo. E ser um só corpo tem toda essa implicação, não é? Não é verdade? Mas o tempo, o modo do Senhor, a maneira do Senhor, a hora, né? Então, como é importante, irmãos, nós caminharmos primeiro pela realidade espiritual e então observarmos seus resultados. O mesmo erro pode ser cometido em Atos capítulo 2, de 1 a 4. Quanto erro! Irmãos, em algumas situações eu já tenho tempo suficiente de vida cristã para poder fazer essa leitura. Em quantas situações pessoas tentaram reproduzir, orando, jejuando, fazendo vigílias, pedindo a Deus que essa situação do Pentecostes de Atos capítulo 2 fosse reproduzida, e que o Espírito Santo pudesse descer ali daquela mesma forma que ele desceu no Pentecostes, e cânticos eram cantados assim: como foi no Pentecostes, que seja agora aqui, Senhor, que reproduza assim. Irmão, muito interessante. Em Atos capítulo 2 você vê o vento, você vê o fogo. Em Atos capítulo 4 você vê o terremoto, não é? Vento, som como de um vento impetuoso. Na verdade não era um vento, era um som como de um vento. O som como de um vento. As línguas como de fogo, sempre como. Não é língua de fogo, é língua como de fogo. Não é um vento, é um som como de um vento, não é? Então você vê o vento, você vê o fogo, e no capítulo 4 você vê o terremoto. Atos 4:31 diz que eles estavam reunidos orando e tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, não é? E é repetida a expressão de Atos capítulo 2, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Queria mostrar esse detalhe para você, abra lá, Atos 4:31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, exatamente a mesma frase de Atos 2:4. E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus, não é assim? Agora, você quer uma ajuda mais nessa esfera aqui? Abra sua Bíblia em primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Dê uma olhada ali, rapidamente. Eu não consigo ler esse texto, esses dois textos de Atos 2 e de Atos 4, sem me lembrar dessa situação do profeta Elias no Monte Horebe. Quando ele foge de Jezabel,
caminha um dia para dentro do deserto, assenta na sombra daquele zimbro e diz assim: Senhor, eu quero morrer, chega para mim, não é? Com medo daquela ameaça, daquela rainha Jezabel. Então o Senhor orienta Elias que ele tomasse uma refeição muito substanciosa, preparada ali pelo Senhor mesmo, que ele iria caminhar 40 dias para dentro do deserto. E diz a palavra que ele andou 40 dias só com aquela refeição que ele fez ali. E ele então andou pelo deserto, pelo Horebe, e ele entra numa caverna. Esse 1 Reis, capítulo 19. Quando ele entra, primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Quando Elias entra nessa caverna, olha só o versículo 9. 1 Reis 19, 9. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Essa é a caverna do ego. Elias estava lá dizendo: eu fiquei só tem eu, Senhor. Mataram tudo quanto é profeta, só sobrou eu, e agora eles querem matar a mim também, não é? Então Elias estava ali enclausurado no seu próprio umbigo. Então no versículo 10 final ele diz assim: eu fiquei só. Final do versículo 10, eu fiquei só. Ele não sabia que tinha mais 7.000 que não se dobraram, como o Senhor vai falar depois. Mas o que eu quero focar aqui é o seguinte: olha o verso 11. Disse-lhe Deus: sai dessa caverna aí e põe-te neste monte perante o Senhor. Presta atenção. Eis que passava o Senhor. Irmão, qual é o foco aqui? O Senhor. O Senhor foi lá encontrar Elias, lá na caverna dele. Eis que passava o Senhor. E um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante dele. Porém, o Senhor não estava no vento. Está vendo o Pentecoste aí? Uma situação semelhante. Depois do vento, um terremoto. Atos capítulo 4, 31. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Atos capítulo 2. Distribuído entre eles línguas como de fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. Então qual é o foco dos primeiros 4 versículos do livro de Atos, capítulo 2? Atos 2, versículo 4, primeira parte, como eu já disse. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E quando essa frase é repetida em Atos capítulo 4, versículo 31, não tem som como de vento e não tem línguas como de fogo. Os irmãos percebem? Se isso estivesse ligado a toda a manifestação do Espírito, teria que estar repetido em Atos 4:31. Porque o que aconteceu em Atos 4:31 é: todos ficaram cheios do Espírito Santo, sem fogo, sem vento, lá com terremoto. Os irmãos estão percebendo? Quando Paulo diz lá em Efésios 5:18: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Nós precisamos colocar esses textos juntos, Atos 2 e Efésios 5. Atos 2, batismo do Espírito Santo. Um dia específico que nunca vai se repetir. Primeiro porque não tem necessidade de se repetir. O Espírito Santo veio do céu, do cabeça exaltado, como nós falamos no Salmo 133. É como óleo precioso sobre a cabeça. Óleo sobre a cabeça. O Espírito Santo derramado da cabeça exaltada no céu veio habitar na terra, na vida daqueles que pertencem ao Senhor. E isso foi feito uma única vez e nunca vai se repetir, porque não tem necessidade de repetir. Ele está habitando num corpo. O Calvário vai se repetir, a morte da cruz vai se repetir, a ressurreição do Senhor vai se repetir. O batismo do Espírito Santo nunca vai se repetir, porque ele já veio habitar na igreja. Então o que se repete? Atos 4:31. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. A mesma coisa que tinha acontecido em Atos capítulo 2. Então o que se repete? O reenchimento. Por isso Efésios 5:18 diz: não vos embriagueis com vinho, mas, agora o grego literal, estejai sendo, processo, estejai sendo continuamente cheios do Espírito. É isso que está escrito em Efésios 5:18. E não enchei-vos do Espírito. É uma tradução deficiente. Estejai sendo, dia após dia, mais e mais, estejai sendo continuamente cheios do Espírito. Cheios agora, cheios daqui a pouco, cheios amanhã cedo, cheios.
estejais sendo enchidos. Então os irmãos percebam isso, e percebam como que Satanás coloca a mão nesses atos maravilhosos de Deus, para tentar confundir então os nossos corações, na visão deles, no entendimento deles, na interpretação deles. E com isso nós perdemos todo o foco. O foco deixa de ser o Senhor e passa a ser o fogo, passa a ser o vento, passa a ser o terremoto, ou seja, qualquer outro símbolo. Línguas, profecias, ou seja o que for. Então, irmão, não se confunda. E nem mesmo a vida da igreja, como eu falei em Atos capítulo 2, parte final. Não é? Se nós tivéssemos determinação suficiente, nós também poderíamos aqui vender todos os nossos bens e trazer todo o resultado disso e distribuir para todos nós. Mas será que essa é a maneira do Senhor? Será que o Senhor está requerendo isso de nós? Será que o tempo do Senhor é esse? O que nós precisamos? Da realidade espiritual. Da realidade espiritual. Minha é a prata, meu é o ouro. Para que de tal forma, se nós formos introduzidos em um tempo em que sensíveis ao Senhor reconheçamos que esta vida é requerida de nós, é isso que nós vamos fazer sem nenhuma reserva, sem nenhum medo. Por isso, Hebreus capítulo 13 diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque as coisas que tendes não são importantes. O importante é o que o Senhor tem dito. Hebreus 13, versículo 5, versículo 6. De maneira nenhuma eu te deixarei, nunca, jamais eu te desampararei. Não é isso? Então, irmão, como é importante nós colocarmos as coisas nos seus devidos lugares. Agora, mantenha essa pergunta para você. Você está preparado para isso? Você tem realidade espiritual suficiente para viver esse tipo de vida, o Senhor assim requerer de você? Ou a sua mão ainda é mão de Jacó, mão de agarrador? Isto é meu, isto é meu. Será que essa ainda é a nossa vida? Então, quando nós olhamos esse capítulo 2 de Atos, nós precisamos ver nessa ordem a vida, a superabundante vida e os resultados da vida. Simples, né? Aqui não há nada forçado. Capítulo 2, verso 42. Perseverar, tão simples.